Olá, humanos e humanas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu acho que agora eu posso falar isso. Eu nunca achei que eu ia falar isso na minha vida inteira. Eu sempre falei, isso é muito zoado. Corta pra eu falando isso nesse vídeo. Antes de começar, eu só quero dar um adendo e agradecer todo mundo que se inscreveu nos últimos tempos. Eu atingi 1000 inscritos e eu tô... assim, ó. Quê? O que tá acontecendo? Não quero parecer que eu tô aceitando o Oscar. Então é isso que eu tenho pra dizer e agora vamos começar. Há uns tempos atrás, eu fiz um vídeo em que eu reformei o meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa era uma cor absolutamente horrenda de amarelo. E eu mudei ele pra ele ficar esteticamente agradável, porque o meu objetivo de vida atualmente é entrar e falar, uau, eu tô no Pinterest ou eu tô no meu quarto? Então, uns tempos atrás, eu reformei meu armário, porque ele claramente impedia que isso fosse uma possível realidade. E junto disso, manos e manas, ficaram algumas pendências que eu nunca resolvi. Evidentemente. Eu separei esse vídeo em duas partes. A primeira parte vão ser reformas e coisas que eu pintei, que eu colei, que eu serrei. E a outra é de decoração. Que eu inventei de fazer uma decoração e eu falei, vou decorar meu quarto pra ele ficar aesthetics. Não sei porque eu faço isso com a mão. Eu acho que, sei lá, dá um grau. E no final eu vou mostrar como tudo ficou. Porque, modéstias à parte, o GNT tá me perdendo, o Decora tá me perdendo. Programas de reforma da televisão estão perdendo a minha pessoa. É isso que eu tenho pra dizer. Então, Decora, Santa Ajuda, me notem. Adoraria reformar a casa da galera. Seguinte, manos e manas, eu voltei aqui com esse formato meio entrevistadora, saia justa, mesa redonda, como vocês quiserem. Eu gostei porque eu acho que fica dinâmico, eu acho que fica engraçado, e é nóis. Falando agora sobre as reformas que eu fiz, a primeira coisa que eu tinha que resolver, que era uma medida urgente na minha vida, é que o meu armário nunca foi até o meu teto. Aí, eu troquei uma ideia com meus pais e eu perguntei pra eles o que eu poderia fazer pra resolver esse problema. E eles, educadamente, me sugeriram uma coisa chamada roda-teto. O roda-teto, ele é um rodapé pra teto, que você pode colocar, passar uma massa corrida e pintar. Evidentemente que esses últimos 2 passos não foram feitos nesse vídeo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi medir a minha distância entre as 2 paredes. Eu estiquei meu roda-teto. Como o roda-teto que eu usei era um roda-teto de isopor, que já tinha aqui em casa, era muito fácil de cortar. Então, o que eu fiz? Eu risquei na medida que eu teria que cortar, coloquei uma tábua de corte por baixo, apoiei uma régua de metal e cortei com estilete. Como era de isopor, esse roda-teto que eu usei, ele é super leve, super fácil de cortar, então não precisa de nenhuma ferramenta avançada 2500 pra fazer essa tarefa. Aí, humanas e humanas, é agora que eu falo que chegou a Alice dando migué 1.0 nesse vídeo. Pra colar o roda-teto, geralmente as pessoas usam uma cola verdadeira pra roda-teto. Só que eu, como tenho muito medo de estragar o belíssimo papel de parede que eu mencionei anteriormente nesse vídeo, eu pensei, por que eu não coloco ele com dupla face? E aí, exatamente o que eu fiz. Eu peguei uma dupla face parrudona, daquelas muito boas, e colei no roda-teto, e rezei pra que colasse no teto. Porque meu raciocínio foi o seguinte, se a gente cola a bexiga no teto com dupla face, por que não funcionaria no roda-teto? É tão leve quanto, é de isopor. Aí depois que eu recortei, antes de eu colar e me comprometer, eu meio que encaixei ele mais uma vez no teto, pra entender se tava tudo certinho, se tava tudo bom. E depois que eu falei, acho que a medida tá batendo, aí eu comecei a tirar aquela segunda camada da dupla face. Olha que clipe esteticamente agradável, manos e manas. Aí depois que eu tirei todos eles, eu encaixei no teto a primeira parte do roda-teto que vocês estão vendo. Foi aí que eu descobri que meu teto tem tamanhos diferentes. Porque quando eu fui colar a segunda parte, eu descobri que a distância das minhas paredes no nível do chão e no nível do teto são diferentes. Quando eu coloquei a segunda parte do roda-teto, sobrou. Mas não tinha nenhum problema, eu só peguei esse tequinho aí que ficou pra fora e cortei na medida certa, encaixei. E aí, depois disso, manos e manas, eu incorporei o Michelangelo na Capela Sistina e eu resolvi pintar de branco os buraquinhos e as manchinhas que eu fiz ao longo desse processo. Mas eu peguei uma tinta guache mesmo, branca, porque ela sai do papel de parede, então não teria nenhum problema se caísse. E depois que eu terminei de incorporar o Michelangelo, chegou a hora de mostrar os resultados finais. Então foi isso que eu fiz, basicamente, pra instalar. Foi super tranquilo, foi super suave. Se vocês quiserem colocar roda-teto no quarto de vocês, no armário de vocês, onde vocês quiserem. Tem vários formatos, tamanhos. É isso que tem, formatos e tamanhos diferentes. O ideal seria passar uma massa corrida e depois pintar, mas isso é pro próximo vídeo da decoração do meu quarto, que vai ser uma trilogia. A segunda categoria, humanos e manas, das reformas que eu fiz no meu quarto foi o seguinte. Eu tive uma fase meio cinza na minha vida, em que eu queria tudo cinza. Eu queria pintar minha parede de cinza, eu queria minha colcha, coberta, edredom, como vocês quiserem chamar. Enfim, a coberta da cama. Eu queria cinza também. E aí, claro que nada disso aconteceu, a não ser as cortinas.
e essas prateleiras. Aí eu lutei por elas, comprei as prateleiras e falei, nossa, que lindo esse cinza. Passou 2 anos, eu falei, por que você fez isso com você, Alice? É cinza e não tá bonito. Aí eu pensei que qual seria a maneira mais fácil de reformar essas graciosidades? E seria usando um spray de tinta. E foi exatamente o que eu fiz. Pra fazer isso daqui, a primeira coisa, que talvez seja meio óbvia, foi tirar elas da parede. Porque não seria uma boa ideia sprayar tinta com elas na parede. Eu achei que eu ia ter que chamar meu pai pra isso, mas nem eu precisei. Eu só peguei uma chave de fenda e é nóis. Bob o construtor me chama, reforma, me nota. Depois disso, eu fui pra varanda dos meus pais. E atenção, os próximos clipes são gravados no meu celular. Então, a luz, a qualidade, a iluminação vai cair pela metade, mas tenham paciência e vão comigo nesse processo. Eu levei as 2 prateleiras lá fora e comecei a lixar. Eu usei uma lixa 360, que é super fina, porque a ideia não é você arranhar a prateleira, é você só dar uma desengordurada na camada de tinta pra poder a tinta nova grudar. Então depois que eu lixei, uma coisa muito importante que meu pai menciona pra mim várias vezes foi: você tem que limpar isso com um pano úmido, senão vai ficar tudo cagado, a tinta não vai grudar e vai ficar feio. E foi exatamente o que eu fiz. Então eu limpei bem com um pano úmido, deixei elas suave de boa por 24 horas. Aí no dia seguinte foi o grande momento de eu pintar as prateleiras. Pra pintar, eu forrei a varanda inteira de jornal. E uma dica de sucesso pra todo mundo que tá pensando em fazer isso: quando você acha que você fala, nossa, eu já forrei bastante, não, você achou errado, você tem que forrar mais, porque isso foi o que eu fiz. Eu falei, não, eu já forrei bastante, tá aqui, ó, tudo bem forradinho. A tinta spray, meu filho, ela vai adentrar todos os cantinhos que tiver sem jornal. Põe jornal em tudo, em todos os lugares, sem exceção, sem questionamento. Mas continuando, deixa eu parar de falar de jornal e vamos falar sobre como fazer isso. Depois disso, eu peguei 2 latinhas de tinta que eu tinha aqui dentro de casa e eu usei como apoio para poder pintar e poder rotacionar a minha prateleira, pintar ela da maneira mais uniforme possível. O truque, humanos e humanas, é você dar uma camada bem fina numa superfície, fina o suficiente para cobrir, mas também fina o suficiente para não ficar muito grossa. Aí você deixa secar por uns 5 minutos, faz outra camada para deixar o mais uniforme também possível, deixa mais 5 minutos. Mais uma camada, mais 5 minutos. Vocês entenderam a ideia. Aí, quando você for virar de lado, né, pro outro lado, eu deixaria secar pelo menos uns 20 minutos antes de você rotacionar a posição, pra ter certeza que não vai manchar e que não vai marcar a superfície de tinta com dedo, cabelo, porque eu não preciso nem dizer que o meu maior desafio foi o vento, porque tinha vento, assim, em todos os lugares, ventava e eu, assim, vai colar todos os cabelos do meu cachorro nessa merda. Mas depois que eu deixei secar por 1 hora, eu resolvi pendurar no meu quarto. Pra pendurar no meu quarto também, foi super tranquilo. Eu guardei os parafusos certinhos, peguei a mesma chave de fenda, apoiei, encaixei cada prateleira no seu devido lugar e a parafusei, normal, sem estresses, sem dificuldades. Achei que foi super suave, achei que eu ia sofrer muito mais, mas foi suave numa nave. Eu odeio quem fala isso, mas eu acabei de falar. E esse foi o resultado final. Eu vou colocar aqui uma comparação de como é que tava e como é que ficou. Eu, pessoalmente, amei, adorei. Acho que deu outra cara pro quarto. Então, fiquei super feliz com o resultado. Super recomendo. E é isso. Depois que eu coloquei as prateleiras, eu recoloquei meus quadros. Isso nos leva ao próximo tópico, que é decorações. Nossa, eu odiei do jeito que eu falei isso, mas vamos continuar. Agora, entrando no segmento de decorações, minha mãe é uma pessoa que tem muitas plantas nessa casa. E como ela é a rainha da jardinagem, fauna e flora, literalmente ela é a mãe natureza, eu tenho 2 plantas aqui em casa. Mas são 2 espécies de planta que, se você cortar um cabinho que tem raiz e você colocar lá na água com pedras, ela vive. Por muito tempo ela fica linda, forte, gloriosa, sedosa, rainha do mundo. E eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu recorri à minha mãe, falei, mãe, como é que eu faço? E aí agora eu vou contar pra vocês o que ela me contou. Pra fazer as plantas esteticamente agradáveis e fáceis, eu fui no meu armário de serviço e lá já tem uma coleção de 1000 potes de vidro. Eu selecionei os que eu mais gostei. Eu peguei um de doce de leite, um de pepino em lata. Sim, eu gosto de pepino em conserva, tá bom? Não se desinscrevam do canal por isso. E um que era de azeitona. Pode ser de plástico, mas o de vidro fica mais legal porque fica transparentinho. Pode ser de plástico transparente, tem essa opção. A gente tem essa tecnologia no mundo, Alice, não se esqueça. Não exclua os plásticos transparentes do vídeo. Aí você precisa de pedra e água. Essencialmente é isso que você precisa pra fazer essas mudinhas. Eu coloquei as pedrinhas que eu já tinha.
Eu tinha 3 tipos de pedra aqui em casa. Uma que é uma branca mais grandinha, uma begezinha, uma branquinha pequenininha, que eles chamam pedra d'água ou pedra de aquário. Eu não sei, quem compra essas coisas claramente é a minha mãe. Coloquei água com 2 dedos acima do limite da pedra. Ficou um pouquinho mais, depois eu tirei. E depois eu repeti esse processo nos outros 2 potes. Depois que eu repeti esse processo de colocar as pedrinhas e as aguinhas em todos os meus vasinhos, eu cortei as mudinhas com as raízes e coloquei nos vasinhos. Para elas firmarem, segundo minha mãe, não sou eu que tô passando esse conhecimento, minha mãe tá passando o conhecimento e eu tô passando pra vocês. Você tem que cavar um buraquinho e colocar a raiz da planta que tá saindo dentro das pedrinhas, para elas fixarem, como se fosse a terra, só que com pedra e água. Depois que eu fiz isso, eu trouxe os meus vasinhos aqui pro meu quarto. E aí eu coloquei eles nas minhas prateleiras, como vocês estão vendo. Eu perguntei pra minha mãe que tipo de ambiente que essas plantas gostam. Porque tem planta que gosta de sol, tem planta que gosta de sombra, tem planta que é suave, que tá nem aí. Fala, minha filha, só cuida de mim que eu vou viver. Então, a minha mãe falou, ó, elas são super tranquilas, porque a gente tem essa planta na varanda e ela bate um sol desgraçado. Então eu coloquei nas minhas estantes, porque na minha mesa eu sinto que eu poderia derrubar o vaso de alguma forma, porque às vezes eu sou um pouco desastrada. Então foi isso, agora eu vou mostrar pra vocês um clipe de como meu quarto ficou no final. Por essa ninguém tava aguardando? Não, na verdade tava todo mundo aguardando porque eu falei isso na intro do vídeo. Mas tudo bem, vamos lá, humanos e humanas, vamos ver como ficou o resultado final. Chegamos ao fim, manos e manas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham se inspirado neste vídeo. Eu sei que não foi uma transformação gigantesca, absurda. Eu espero que tenha inspirado vocês a reformar o quarto de vocês, o banheiro, a sala, a adega, não sei o que as pessoas têm na casa delas, eu só tenho o meu quarto. Mas brincadeiras à parte, manos e manas, muito obrigada por assistirem, muito obrigada por se inscreverem e é nóis, até o próximo vídeo. O tempo passa e a Alice ainda não sabe fazer uma outro. Tchau, manos e manas. Até o próximo vídeo.